Boa tarde, nós estamos aqui no PET de Filosofia, eu, o Aldemar e o professor Daniel. A gente vai fazer uma entrevista com ele para a Rádio Filó. Eu me chamo Leonardo, sou aluno indo para o 6º período de Filosofia. Minhas perguntas irão ir mais no sentido do currículo Lattes. Bom, eu sou o Daniel, eu sou professor hoje da Universidade Federal Fluminense, mas já fui professor aqui da Universidade Federal do Piauí. Por isso me liguei ao programa de pós-graduação em Filosofia e permaneço ligado a esse programa. Então, eu permaneço professor do programa de pós-graduação em Filosofia aqui da Universidade Federal do Piauí. Então, é um prazer lhe conhecer, Daniel. Prazer meu. E vamos iniciar aqui nossa entrevista. Como você já falou aqui no seu currículo, fala que você hoje é professor da Universidade Fluminense, né? Isso. Desde quando você é professor lá? Desde abril desse ano. Desde abril desse ano, tudo bem. Aí aqui estive observando sobre que você fala que a sua área de filosofia, direito, né? Aí dá com ênfase maior. Antes de a gente começar as minhas perguntas em relação a ele, para ficar mais claro, tanto para mim como para quem vai ouvir a entrevista, dê uma pequena introdução sobre o trabalho de Kierkegaard, né? Meio assim, histórica mesmo assim. Eu trabalhei com Kierkegaard mais no meu mestrado do que no meu doutorado. Meu doutorado é todo na linha da filosofia política, e o meu mestrado, sim, no meu mestrado eu trabalhei com Kierkegaard e trabalhei com Heidegger. Então, o Kierkegaard, certamente, o estudo do Kierkegaard pode ser, claro, referendado a linha de pesquisa em ética, mas diria que está um pouco mais afastada da filosofia política, sabe? Então, mas de qualquer maneira, para tentar começar a responder a tua pergunta, você me pede para dar em traços muito gerais, fazer uma introdução ao pensamento do Kierkegaard, falar um pouco dele, é isso? Né? Isso. Então, Kierkegaard foi um filósofo, acho que tem que começar do início, talvez, né? É um filósofo do século XIX, como você disse, ele tem uma educação religiosa, né? Então, Kierkegaard era protestante da Dinamarca do século XIX. Ele teve uma educação bastante severa do pai, né? Então ele estudou para ser pastor, mas próximo de se tornar pastor, ele desistiu de ser pastor. Então ele depois passou por uma série de períodos conturbados em sua vida, e ele tinha que decidir o que fazer para o resto da vida. Bom, ele decidiu não fazer nada. Bom, ou melhor, ele decidiu fazer filosofia, mas filosofia extra-acadêmica, vamos dizer assim. Ele dialogava com os acadêmicos na época, mas ele não era um acadêmico. Então ele escrevia nos jornais, né? Ele escrevia os livros dele, publicava com o próprio dinheiro, e assim levou os 10 anos posteriores da vida dele, mais ou menos 10 anos da vida dele, depois do momento em que ele decidiu que não queria mais ser pastor. O pai dele deixou uma herança para ele, ele foi gastando a herança, quando o dinheiro acabou, ele morreu também, então não teve problema, não precisou trabalhar, né? Então, mas de qualquer maneira, o Kierkegaard, ele trabalha com uma série de temas diversos, né? Uma série de temas diversos. Um deles, o tema me parece que é bastante caro na obra do Kierkegaard, trata-se de uma obra já de um período posterior ao pensamento dele, chama-se As Obras do Amor. Se você acompanhou o meu lado, você viu que eu trabalhei em duas ou três publicações, eu trabalhei com As Obras do Amor do Kierkegaard, né? Isso. Então, As Obras do Amor foi um livro escrito em 43, se não me engano, 1843, né? E ele procura fazer uma releitura do amor cristão, né? Ele procura fazer uma defesa do amor cristão, mas do ponto de vista estritamente filosófico. Então, nota, embora o Kierkegaard tenha estudado teologia, embora conhecesse profundamente teologia e dialogasse com teólogos, ele tinha uma preocupação filosófica genuína. Então, uma série de textos do Kierkegaard, não só esse, Obras do Amor, mas uma série de outros textos, que a pegada filosófica dele é muito maior do que a pegada teológica. Por isso ele pode ser considerado entre nós como um autor de referência para o estudo da filosofia. Mesmo que você não seja um cristão, né? Mesmo que o Valdemar não seja um cristão, vocês têm total possibilidade de estudar a obra do Kierkegaard. É claro que há uma série de referências bíblicas, né, na obra do Kierkegaard, mas o Kierkegaard não se apoia na referência bíblica como um argumento de verdade. Os textos do Kierkegaard são sempre argumentados, né? São sempre argumentados. Então o Kierkegaard está fazendo filosofia quando está escrevendo, não está fazendo teologia. Ele não está pregando,
né? Ele está argumentando filosoficamente. Então, por isso que ele é uma referência importante, não só para a gente, né? Como pode ser para vocês, não só para mim, mas ele é uma referência importante também para outras pessoas de outras áreas do conhecimento, inclusive. Por exemplo, se você quer lançar um olhar filosófico sobre a literatura, você pode estudar Kierkegaard. Porque Kierkegaard se utilizou de uma série de pseudônimos diversos, né? O Kierkegaard, ele criou muitos pseudônimos e vários desses pseudônimos assinam obras diversas de Kierkegaard. Então é um fenômeno interessante também para a filosofia, porque dentro da história da filosofia nós conhecemos poucos autores que se lançaram mão desse recurso, né? De se utilizar de pseudônimos para a publicação da obra, ou pelo menos muitos pseudônimos diversos. Bom, não sei se devo falar mais ou eu vou ocupar muito tempo, né? Tá bom, né? Agora a gente poderia entrar no que você estudou mais, né? Aqui parece que pergunta: o que seria essa ironia e amor na obra de Kierkegaard, né? Que é a sua área de mestrado. Na verdade, no meu mestrado eu estudo a ipseidade e a alteridade na obra do Kierkegaard, né? Não a ironia e o amor, mas vamos começar pela ironia e pelo amor, né? O Kierkegaard, ele fez o seu doutorado e a sua tese de doutorado versava sobre o conceito de ironia, né? Constantemente referida a Sócrates. Vocês já estão começando a estudar filosofia, já sabem, né, que Sócrates é um mestre da ironia. Já viram isso lá em Filosofia Antiga 1, né? Bom, então o Kierkegaard, ele se preocupa com os diferentes autores que escrevem sobre Sócrates, né? E procura então entender o que vem a ser o conceito de ironia para Sócrates, como o conceito de ironia opera para o modo de filosofar, né? Opera no modo de filosofar de Sócrates. E com isso, é claro, com a publicação da sua tese de doutorado, ele já de início, né? Já, vamos dizer assim, encontra ou faz, né, uma série de diferentes inimigos, né? Porque a tese já é uma tese bastante conflituosa no que diz respeito aos românticos da época, e a Hegel, né? Aos hegelianos da época. Bom, como eu havia dito, então, o amor, ele assim, é tema do Kierkegaard em uma série de obras diversas, mas ele aparece como um objeto privilegiado de análise nessa obra, nessa obra chamada As Obras do Amor, que é bastante posterior ao conceito de ironia, né? Ok. Agora a gente tem... Eu tive observando o teu currículo também, né, e percebi lá que você falava sobre Soren Kierkegaard e seus múltiplos vultos, né? Isso me chamou a atenção e eu gostaria que você me explicasse o que seriam esses múltiplos vultos. Bom, isso é uma brincadeira. Bom, assim, eu diria que essa expressão é irônica também. Por que irônica? Porque vultos aí significam duas coisas. Vultos podem significar como rostos, né, ou como aparências, e aí eu estou me reportando, é claro, aos pseudônimos de Kierkegaard. Então eu diria que os diferentes pseudônimos de Kierkegaard são diferentes vultos de Kierkegaard, eu diria isso. O que é vulto? É aquela coisa que a gente vê assim, não consegue ver muito bem, né? Uma coisa que passa, né? Uma coisa que passa. Então a gente não consegue muitas vezes nem saber exatamente o que é, mas a gente percebe que passou alguma coisa. Os pseudônimos de Kierkegaard tem um pouco esse aspecto de ser alguma coisa que o pseudônimo aparece e de repente some, não é? Some nas próximas obras, nas obras seguintes do Kierkegaard, né? Bom, essa pode é um dos sentidos, né, dos vultos, né, de Kierkegaard. E o outro sentido é justamente que o Kierkegaard ele era um escritor assim, tanto quanto esquizofrênico, vamos dizer assim, né? Ele tinha um casarão, né? E ele conseguia escrever 4 obras filosóficas simultaneamente, com diferentes objetos de pesquisa, com diferente método, com diferente linguagem, com diferentes objetivos, com diferentes pseudônimos assinando a obra. Você imagina? Olha que não são 4 historietas, né? São 4 obras filosóficas consistentes, diversas. Ele conseguia fazer isso. Então, essa brincadeira da palavra vultos, né? Na verdade, eu quero me reportar aos diferentes aspectos da obra do Kierkegaard. O Kierkegaard pode, especialmente o Kierkegaard a obra dele pode ser lida por não só tendo em vista diferentes aspectos, né, mas de pontos de vista diversos também. Então, por isso que eu lancei mão desta expressão, né, a obra do Kierkegaard
múltiplos vultos? Porque nós podemos ler a obra do Kierkegaard de uma série, assim, nós podemos, inclusive lendo a mesma obra do Kierkegaard, eu, você, do Valdemar, nós podemos ler a obra do Kierkegaard, uma mesma obra do Kierkegaard, de pontos de vista diferentes, e chegarmos a conclusões inteiramente diversas. Então isso é interessante também na obra do Kierkegaard. A obra dele é multifacetada, vamos dizer assim. Ela se mostra um pouco a partir da leitura que o autor pode fazer da obra. Então, Esses múltiplos vultos seriam as múltiplas faces dele em cima da obra que ele faz, né? Ou mesmo diferentes aspectos de uma mesma obra, né? Ou de toda a obra do Kierkegaard, né? Tá, ok. Então, a gente já fugindo um pouco do Kierkegaard, né? Vamos agora, eu queria que você desse, eu vi no seu currículo, você atua nas áreas de filosofia e direito, com ênfase na ética e na filosofia política. Aí, já saindo mais do Kierkegaard, entrando já nessa área sua, que é mais para o seu doutorado, né, que você já tinha explicado, queria que nos explicasse, né, como que você fez essa, não sei se é uma fusão, né, se é uma fusão ou não, de filosofia e direito, puxando essa ética, né, da filosofia, queria que você desse uma introduçãozinha sobre isso. Tem? Olha, a minha graduação é direito, depois o mestrado e doutorado são filosofia. Eu hoje me considero alguém que lança um olhar filosófico sobre o direito. Diria isso, né? Você pode ser um jurista que lança um olhar jurídico sobre a filosofia, mas no meu caso é diverso. Procuro lançar um olhar filosófico sobre o direito. Não sou o único que faz isso. Aliás, antes de dizer isso, né? Nota que a filosofia tem essa, não sei se vocês já podem concordar comigo, mas a filosofia tem um aspecto que a diferencia das outras ciências, vamos dizer assim, né? A filosofia não tem um objeto científico determinado. Como diz o Agamben, né? Como diz o Agamben, o filósofo com o qual eu trabalhei ontem, né? A filosofia é uma intensidade do pensamento. É um pensamento, ou é uma intensidade do pensamento que pode se debruçar sobre qualquer objeto. Você pode fazer filosofia sobre a técnica, por exemplo, que é o tema do colóquio, está acontecendo agora. Você pode pensar a técnica, pode lançar um olhar filosófico sobre a técnica. Você quer pensar tecnologia ao invés de técnica? Você pode também. Você pode lançar um olhar filosófico sobre a tecnologia. E assim por diante. E assim por diante. Inclusive sobre objetos de estudo que vocês talvez não pudessem se apresentar como objeto de estudo na primeira mão. Como, por exemplo, o uso das redes sociais, né? O uso das redes sociais, vamos dizer assim, né? Seja para a mobilização popular, seja para integração social, o que for, né? O uso das redes sociais pode se apresentar como objeto de pesquisa para a filosofia. Você pode lançar um olhar filosófico sobre o uso das redes sociais. Inclusive hoje teve um mestrando que o mestrado dele foi em cima dessa área. Ele buscou um filósofo francês, não me lembro qual estava falando lá, não sei se era um filósofo francês contemporâneo da vivo, nos anos 50, que ele lançou um livro nos anos 80 sobre essas tecnologias que bate exatamente sobre o que está sendo hoje, né? Um olhar filosófico sobre o que poderia virar a tecnologia, esse meio social, que ele até chama lá um universo, né, simiônico, uma coisa assim. Então é isso que você acabou de falar, né? A filosofia, ela realmente, eu já percebi isso, eu já estou aqui há mais de 2 anos aqui, e eu percebi isso mesmo, realmente, dentro de qualquer área que você vai olhar, você tem como lançar um olhar filosófico em cima dela. Sim, é isso que eu lhe perguntei agora. Por isso que nós temos filosofia da técnica, filosofia do direito, filosofia da linguagem, filosofia da estética, filosofia etc, etc, etc. Então, notem, o campo de estudo filosofia do direito já existe. O campo de filosofia do direito. Os cursos de direito pelo Brasil afora, eles têm essa disciplina, filosofia do direito. Muitas vezes tem. Tem a disciplina filosofia só, e muitas vezes tem também a disciplina filosofia do direito. Então você já tem uma série de autores que já sim, vamos dizer assim, né, com muitas aspas, se enquadram neste campo do saber, filosofia do direito. Eu atualmente estou dando aula numa disciplina chamada filosofia do direito lá no Rio de Janeiro. Agora, notem, eu procuro trabalhar o olhar filosófico que eu lanço sobre o direito, procura ser um pouco mais solto, eu diria, né? um pouco menos devedor ou tributário de certos filósofos que são considerados expoentes ou são considerados fundadores desta corrente filosófica chamada filosofia do direito. Percebe?
Então, eu posso estudar hoje filosofia do direito sem me reportar a alguém que está na filosofia do direito. Eu posso, por exemplo, me reportar a Hannah Arendt, que não é uma filósofa do direito. Eu posso me reportar ao Giorgio Agamben, que não é um filósofo do direito, a Walter Benjamin, a Michel Foucault. Todos esses filósofos não são filósofos do direito, mas também lançaram um olhar filosófico sobre o direito. Então, a minha intenção, né, vamos dizer, com esse casamento, como você disse, essa aproximação entre filosofia e direito, é essa. É pensar o direito a partir de um olhar filosófico. E essa ênfase na ética seria como? Então, na verdade, embora a linha de pesquisa tenha o título de Ética e Filosofia Política, porque as duas coisas estão bastante conectadas, né, a minha produção filosófica ela está mais próxima da filosofia política do que da ética, né? Então, nós temos outros professores aqui no programa que trabalham mais nessa linha da ética, né? Eu trabalho com McIntyre, eu trabalho com Roth e assim por diante. Aqui, a minha área, o que eu tinha para lhe perguntar, eu já lhe perguntei, agora a gente vamos voltar para o colóquio, que é a parte mais importante. Isso, Então, o Agamben ele é italiano. Ele nasceu em 1942, portanto tem aí 70 anos, 70 e poucos anos, 71 anos, está vivo ainda, então está produzindo ainda. Recentemente lançou um último livro, aqui, o último livro dele, se eu não me engano, foi no ano passado, chama-se Opus Dei. Saiu a tradução pela Boitempo agora, inclusive eu traduzi o livro. E no ano anterior, em 2011, setembro de 2011, ele lançou esse livro, um livro foi publicado e chama-se Altíssima Povertà, né? Então é Altíssima Pobreza. A tradução está saindo pela Boitempo também, não é minha, é do seu ouvido, mas eu procurei trabalhar ontem então com esse livro dele, Alta Pobreza. É o livro que se insere num projeto filosófico denominado por ele mesmo de Homo Sacer. Então, desde 95, o Agamben tem trabalhado num projeto filosófico chamado Homo Sacer, e este livro, tudo indica que será um dos últimos livros para figurar entre aqueles livros que compõem o projeto filosófico dele. Claro que ele pensa em trabalhar ainda, produzir, mas eu acho que ele vai, me parece que ele vai dar um fechamento a esse projeto filosófico. E estamos na expectativa do lançamento de um outro livro ainda. Bom, mas você me perguntou a respeito dele, né? Do Giorgio Agamben. Ele tem formação jurídica também, então ele também é formado em Direito, formação filosófica, ele foi aluno do Heidegger, ele fez um curso de Heidegger, se não me engano, em 66, né? E ele transitou pelos institutos parisienses, discutindo com filósofos em Paris, né? Então ele se insere nesse diálogo, né? Diálogo Alemanha, Itália, França, se insere nesse diálogo. Ele estava trabalhando o último lugar em que ele trabalhava era a Universidade IUAR de Veneza. Fiz um curso com ele lá em 2009, mas ele se demitiu dessa universidade e agora está, me parece, se não estou equivocado, está em Paris, né? Mora ainda na Itália, mas está trabalhando muito próximo de um instituto filosófico de Paris. Bom, mas é um autor interessante, né? E tem se tornado assim um dos nomes de referência, né? Nessa filosofia ultra contemporânea, vamos chamar assim, nessa filosofia que tem sido produzida agora, neste momento. Podemos definir ordem e desordem em Agamben? Então, bom, a partir de... Não sei se você quer que eu responda a partir daquilo que foi dito ontem, né? Então, bom, ontem nós estávamos acompanhando a formação de determinado conceito em Agamben. Esse é o conceito de forma de vida. Forma de vida, né? Com hífens, né? Forma de vida com hífens. Para que o Agamben ele proponha uma reflexão em torno do conceito de forma de vida, ele faz uma recuperação histórica, né, das primeiras, daquilo que acontecia, né, nas primeiras comunidades monacais de monges, tá, a partir da conversão de Constantino. E aí
e essa palavra, essa contraposição entre a palavra ordem e desordem apareceu nesse contexto, quando a igreja, vamos dizer assim, recém-fundada lá no século IV depois de Cristo, quando eles tiveram que conter essa efervescência, esse grande número de homens que iam habitar no deserto sozinhos, criando eremitérios. O modo da igreja conter essa desordem, vamos chamar assim, seria criando ordem através da instituição de mosteiros ou comunidades cenóbicas. Então, esses mosteiros, eles começaram a reunir os eremitas, e o funcionamento do mosteiro, ou o regramento da vida no mosteiro, se dava sempre através da instituição de uma lei, né? Essa é a regra monástica, né? Então, notem, de um momento inicial de desordem que nós temos, depois é um momento em que tenta-se a ordem. Então, tenta-se transformar o contexto de desordem em um contexto de ordem, a partir da conversão dos eremitas que viviam sozinhos, né? Desse grupo, né, disperso, em mosteiros bem organizados e regrados. Então, a oposição entre ordem e desordem aparece nesse contexto da minha fala de ontem. Então, é um grande prazer para mim lhe conhecer e poder ter essa grandiosa entrevista. Espero que tanto eu como o Valdemar e até mesmo você tenha aprendido alguma coisa. Claro. E que as pessoas que foram ver essa entrevista depois no YouTube gostem, e deixem seus comentários lá. Tá, eu que agradeço o convite de vocês. Quero dizer que gosto muito dessa iniciativa do PET, de filosofia daqui. Acho que acompanhei com algum carinho enquanto estava ainda aqui no Piauí, trabalhando no Piauí. Trabalhei 3 anos e meio em Picos, né? Mas sempre vindo a Teresina e fiz algumas coisas em conjunto com o PET daqui. Então, agradeço a oportunidade. E é isso, até uma próxima oportunidade. Né? Obrigado.